Meus amigos, eu queria aqui colocar meu ponto de vista, minha maneira de ver e ser, e como eu penso a respeito, por exemplo, do Ariano Suassuna. Devo dizer a vocês, há muito tempo atrás, talvez uns 10 anos ou mais, porque eu dava aula para a Fundação Getúlio Vargas em todo o Brasil, eu assisti um filme aqui, O Morro da Compadecida, que é da obra do Ariano Suassuna. Um filme maravilhoso. E dizem ainda que mais maravilhosa é a obra dele. Eu realmente não sei porque não li. E só conheço também essa obra, mas fiquei fascinado com o filme e posso compreender que a obra dele deve ser mesmo extraordinária, fantástica, maravilhosa. Logo depois do filme, eu fui fazer uma apresentação da Fundação Getúlio Vargas na Universidade de Pernambuco, em Recife. E lá, depois da apresentação, eu fui para o hotel. Quando eu ligo a televisão, haviam as pessoas entrevistando quem? O Ariano Suassuna. Eu fiquei encantado, coloquei toda a minha atenção para ver e ouvir o que aquele homem pensa. Realmente, o início da entrevista eu achei fantástico, cara, inteligente, brilhante, engraçado, cheio de humor, com expressões bem típicas da região. Eu fiquei realmente impressionado. Mas daqui a pouco, quando se falou alguma coisa do Paulo Coelho, que o Paulo Coelho, a obra dele estava sendo trazida pelo mundo todo, que ele andava o mundo todo fazendo conferências, etc. tal, o Suassuna disse o seguinte: eu tenho orgulho de ser brasileiro. Eu tenho orgulho de nunca ter saído do Brasil. Eu olhei para aquilo e não pude acreditar. Um homem tão inteligente, tão brilhante, dizer uma blasfêmia dessa. Ter orgulho de nunca ter saído do Brasil, talvez de Recife, talvez do estado de Pernambuco. Orgulho disto. E mais adiante, durante a conversa, porque eu, por exemplo, não gostaria de sair por aí, eu tenho que falar uma língua, essa língua inglesa aí. Como é que diz mesmo bom dia? Aí um da equipe disse good morning. Ele disse: olha aí, você acha que eu vou usar uma língua dessa? Bom dia é muito mais bonito. Eu continuava embasbacado com aquele homem tão inteligente, tão brilhante, dizendo coisas tão vulgares, tão medíocres. E logo em seguida, antes de terminar a entrevista dele, ele disse que o brasileiro não deveria usar havaianas, deveria usar as alpargatas de couro, daquela que tem lá no Recife. Olha, meu amigo, eu desliguei a televisão e fiquei remoendo no meu pensamento como é que pode ser uma pessoa tão brilhante, tão inteligente e tão retrógrada. Percebi que aquele homem, naquela entrevista, ele queria aprisionar o tempo, não deixar o tempo passar. O futuro para ele é algo de desconfiança, é algo que não é para acontecer. Tem que parar o tempo. Eu não acreditava, eu ficava imaginando como é que pode. Você ser capaz de ser inteligente, escrever uma obra como O Morro da Compadecida e ter uma visão tão tacanha de desenvolvimento, de crescimento, como ele tinha. Agora, na morte dele, o Frei Beto faz um artigo que fala do vilão assassino
conta uma história meia escabrosa, que eu tenho a impressão que aí está na imaginação do Frei Beto, um exagero total. Porque não é possível que uma pessoa seja tão retrógrada como ele. Ele diz o seguinte, e falando de uma maneira positiva, tá? No Jornal do Brasil, no dia seguinte, parece, a morte do Ariano Suassuna, esse artigo, quem quiser pode pesquisar e verá, do Frei Beto. E ele falava aquilo como se fosse uma coisa bonita, uma coisa que qualificava, que edificava o Ariano Suassuna. E o Ariano Suassuna não passou nem pela máquina de escrever, muito menos ainda computador, que o negócio dele é na mão, escrevendo na mão, e falando isso de uma maneira que, como se fosse algo positivo do homem. Ainda disse mais, conta uma historinha, que é aí que eu acho um exagero total. Um japonês queria publicar o livro dele digitalmente, e ele disse, não vou digitar, o que é isso? Só para saber, bota aí meu nome. Aí, daí é que saiu o Vilar, botou Vilar, saiu vilão, e botou Suassuna, e o e-book deu assassino. Então o nome, como é que eu posso botar meu livro num negócio desse que eu sou o vilão assassino? Ora, Frei Beto, e todo mundo que sabe disso, há muito tempo que os words processing, ou seja, software de textos, que já resolveu esse problema. É impossível se imaginar que um processador de texto tenha todas as palavras que possam existir dentro de um idioma. E como é que a tecnologia resolveu isso? De maneira simples. Quando você começa a botar uma palavra e eles grifam a palavra como errada, ou seja, significando que não existe aquela palavra não existe naquele software, ele permite que você coloque a palavra como uma palavra nova. E dali em diante, ele não vai mostrar mais essa palavra como uma palavra errada. É tão simples assim. Agora, se os japoneses não souberam explicar ao Suassuna, era difícil, porque os japoneses são civilizados, inteligentes e atualizados tecnologicamente. E o Suassuna, conforme o próprio Frei Beto diz como se fosse uma qualidade. Não passou nem pela máquina de datilografia. O negócio dele é no braço. Como é que pode um homem tão inteligente não perceber a eficiência das coisas, o desenvolvimento, e particularmente aquelas coisas que foram desenvolvidas para ajudar o crescimento da população, que é o processador de texto, por exemplo, o processador de texto. Todo mundo hoje sabe, todo mundo sabe hoje, é bem claro, como um processador de texto é útil, produtivo, você não perde tanto tempo ao escrever. Meus amigos, eu vou utilizar o que o Veríssimo fez um artigo e falou que ele estava numa praia e quando ele olhava lá em Recife, descia o Ariano Suassuna. E ele ficou embasbacado. Olha, eu também fiquei embasbacado com o Ariano Suassuna. Tão brilhante ao escrever, tão retrógrado, tão medíocre ao tentar segurar o tempo, não deixar o tempo passar. Como é que o homem pode não perceber as coisas em movimento, aquelas que vão trazendo muita produtividade, muito bem-estar, muito desenvolvimento, muitos empregos novos, criando empregos novos, etc., para a humanidade, e ele não consegue perceber um homem brilhante, inteligente, que ficou no passado e quer aprisionar o passado. Realmente,
Ariano Suassuna, sua obra é lindíssima, mas o que você pensa e diz a respeito do futuro, aliás, do presente e do futuro você nem fala, é muito medíocre. Ok, muito obrigado.